As veias da vida, assim como as nossas, precisam de movimento. Quando elas estagnam, surgem os problemas. Hoje nós temos uma convidada que vai falar sobre isso. Apresenta ela pra gente, Gi. Doutora Maria Luísa, ela é cirurgiã vascular. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Malu, obrigado pela presença. Imagina, eu que Hoje está um caos o trânsito e é um prazer tê-la aqui. Vamos explorar os assuntos que são tão procurados no nosso consultório, né? Tá certo. E eu quero começar do básico. Tá. O que faz uma cirurgiã vascular? Então, o cirurgião vascular, ele é uma subespecialidade da cirurgia geral e onde você trata de toda a circulação periférica, exceto cérebro e coração. Então, é a cirurgia vascular periférica, cuida de toda a parte arterial, venosa e linfática, de tudo menos coração e cérebro. E a angiologia, que está incluída dentro da especialidade, é a prática clínica dentro do consultório. Então, o consultório, a parte clínica é a angiologia. Quando você vai para a cirurgia, aí você está praticando a cirurgia. Então, é a consulta. Malu, assim, já de cara, qual é a queixa mais procurada no consultório hoje? Dor nas pernas. No verão é dor nas pernas, principalmente. E edema, inchaço. E no inverno, aí a gente tem mais tromboses, tem mais queixa arterial. Apesar de que o tipo de consultório que eu faço, a gente pega menos o doente arterial, mais o doente venoso. Mas a queixa básica, de modo geral, é dor nas pernas. E o que a gente pode fazer para evitar o quê? Que a doença periférica, né? Eu acho que essa é a dúvida da senhorinha de casa. Porque eu acredito que você, quando fala, o paciente leigo, quando ele pergunta o que eu faço para evitar, a primeira coisa que vem na sua cabeça são varizes. Exato. A cirurgia vascular tem a parte arterial e a parte venosa. Tá. No consultório, basicamente, a gente atende só a parte venosa. E aí a doença passa a ser basicamente varizes, né? E quando você... É a primeira pergunta. O paciente, às vezes, não dá nem a queixa e ele já fala, o que eu faço para prevenir? A gente já deduz que sejam as varizes. A prevenção é o tratamento. Tá. É uma prevenção indireta. Então, não tem o que você faça para evitar que a doença se instale, mas você tem o tratamento faz com que ela evolua mais devagar e com menos intensidade. Tá? E não tem um cuidado realmente, assim, não sei, com as pernas para... Tem, os cuidados são... os cuidados gerais que a gente pede, de modo geral, é a manutenção de peso, atividade física regular, controle rigoroso de glicemia e hipertensão, tratar as dislipidemias, que são as alterações de colesterol e triglicérides. E existe a parte postural, onde você pede para o paciente evitar atividades onde ele fica muito tempo parado. Mas é o que eu falo no consultório, como que você vai pedir para um técnico de TI ou para um professor dele ficar muito parado, entendeu? Então, assim, existem coisas que, óbvio, eu acho que o mundo ideal você trabalharia com posições que você vai variando, mas não é possível. Mas tem situações onde, por exemplo, você pega um paciente com uma dor importante, um edema importante e a paciente é costureira. Aí, nesse caso, a postura dela, a atividade profissional dela vai interferir na evolução da doença. Você pode ajudar, mas aí você não consegue segurar 100%. Né? Malu, assim, falando da coluna, a coluna dá muita queixa radicular, a dor que desce para a perna. Que confunde. Muitas vezes o paciente não sabe, e até mesmo nós da coluna temos um pouco de dúvida. Será que a dor está relacionada à parte vascular ou será que é uma compressão do nervo que está levando a dor na perna? Como é que você aborda? Qual que é o seu approach? Eu tenho muito paciente que vem com essa diferenciação, porque a dor nas pernas ela pode ser neurológica, ela pode ser vascular, ela pode ser articular, você tem pelo menos umas 5 causas. A dor arterial é uma dor. Então, seria por uma falta de chegada, uma dificuldade da chegada do sangue do coração nos pés. Então, quando o paciente vai se queixar de que ele está bem no repouso e que quando ele vai andar, que é quando a musculatura pede mais sangue, ele tem dor.
Então, do ponto de vista médico, é o que a gente chama de uma claudicação arterial. Então, esse paciente vem contando que ele tem dor quando ele anda e que ele, depois de uma certa distância, ele tem que parar. Então, aí a gente já pensa numa doença arterial. A doença venosa, ela vem com uma... E ela é mais do joelho para baixo e é uma sensação de peso, cansaço, queimação, ardor. Isso é 90% do consultório. É muito pior no calor, é pior quando está parado, melhora quando se movimenta. E quando a dor é mais, quando a gente pensa mais em coluna, é uma dor que começa acima, ela começa na região lombar e ela vai descendo. É uma dor que o paciente tem no repouso à noite, então ele está dormindo, ele tem dor. Então aí a gente consegue começar a diferenciar. E tem a claudicação neurológica, mas aí é mais difícil da gente diferenciar. E esses quadros, arterial e venoso, ele acomete a qualquer idade, homens e mulheres? Tem uma predileção? O venoso tem uma predileção por mulher, mas pega 40% da população. Por isso que a gente tem uma prevalência no consultório muito grande. E por que tem essa predileção? É a evolução da própria doença. É uma característica da doença, distribuição por sexo. A doença arterial, até muitos anos atrás, ela era basicamente prevalente em homens. Agora a gente vive mais, né? Tem menos proteção hormonal e passa a ter em mulheres também. Mas aí ela está relacionada com fumo e com a dislipidemia, que é a alteração de colesterol e triglicérides. E fala uma coisa para mim. Meia de compressão, ajuda, não ajuda? E qual usar? E quando usar, né? Quando usar. A meia elástica, ela só tem uma contraindicação. A meia elástica medicinal, né? É quando você tem uma lesão aberta na perna. E no doente arterial, que ele não vai precisar. Mas, de modo geral, se o paciente não tem sintoma nenhum venoso, ele não tem desconforto na perna e ele não tem edema, ele não precisa da meia, tá? Mas o paciente, se tiver só o desconforto, sem edema nenhum, eu não dou a meia elástica logo de cara, porque ela não é desconfortável, ela é chata de usar. Pra gente que é mulher, é horrível. Ela é feia, ela aparece na roupa, você não pode pôr uma sandália, um sapato. Então, eu deixo sempre como uma segunda opção. Mas ela ajuda sempre no sentido dela comprimir a circulação venosa superficial, porque a gente tem a circulação venosa superficial e profunda. Ela comprime a superficial, obriga esse sangue a subir pelo profundo e é onde te dá o alívio. Me explica um pouquinho dessa superficial e profunda. Te explico. Por favor. É assim, imagina que a circulação periférica é um encanamento de uma casa. O teu coração manda o sangue para baixo, ou para os braços, ou para a cabeça, por um sistema arterial, que é único. Você tem uma artéria aqui em cima, que bifurca no umbigo e vai para a perna e coxa. E é só um sistema arterial. Na hora de subir, 15% dele sobe pelas veias mais superficiais. Não as que a gente vê, mas veias mais superficiais, acima da musculatura. E 85% pelo sistema venoso profundo. Só que na hora que você tem uma doença venosa, uma insuficiência venosa, que é a causa de varizes, esse sangue ele reflui, ele sai do profundo e vai para o superficial, que não foi feito para carregar tanto sangue. Então você tem o cansaço, o peso, o desconforto. Quando você põe a meia, você obriga esse sangue a passar pelo caminho correto. Entendeu? Então é uma coisa mecânica. Por isso que não tem sentido usar dormindo. Tem paciente que fala, eu não consigo usar de dia porque é feia. Posso usar dormindo? Pode, mas não tem sentido. Vai adiantar. Não tem sentido usar, né? Porque quando você está parado e trabalhando sentado, você não tem como bombear esse sangue para cima. E a meia te ajuda. E a meia, isso é uma dúvida minha mesmo. Quando a gente prescreve, orienta, ou o paciente precisa, sempre tem que ser feito com orientação médica. Sim. Qual é a diferença do 3/4, a meia maior? A meia, ela tem função 3/4. Quando a gente fala, precisa de uma compressão de 20 a 30 milímetros, que de modo geral é uma compressão média. Essa compressão de 20 a 30 é no tornozelo. Aí 75% disso fica abaixo do joelho. O resto você está usando para distribuir e para conforto. E a parte visual, de modo geral. Exceto naquele paciente que tem varizes volumosas em coxa
e não quer operar ou não pode operar. Então, ele vai ter que usar uma meia calça. Mas, de modo geral, para o paciente, a gente que opera, faz consultório, trabalha, qual que é a meia do dia a dia? É a 3/4. 3/4 é a curtinha, né? Pra É quem a que não conhece... é a meia do colegial, do aluno do colegial, a que fica abaixo do joelho. A 7/8 fica no meio da coxa, mas é uma meia difícil, né? Porque com mulher, normalmente você tem a coxa mais gordinha. Ela dá uma enroscada, ela tem um silicone que segura. Esse silicone, depois de uma semana usando, ele dá uma irritação. Então, fica mais complicado. E tem muita diferença de marca? Marca A, marca B? As marcas são as que tem no mercado, são todas boas, porque elas são importadas, né? É Sigvaris, é Venosan, é Selecta, Med, tem a Plié agora, que é uma marca nova. Todas essas são boas. O que eu não deixo usar é a Lupo, acho que tem uma meia que eles chamam de medicinal. Mas a meia medicinal, ela comprime reto. Ela não comprime de baixo para cima. É como se alguém estivesse te engessando. Entendeu? Então, aí ela não tem função terapêutica. E para corredores, quem corre? Ajuda. Usaria uma 3/4 de média compressão. Isso. A do corredor é a 3/4 mesmo, só tem essa. E aí ela pode até começar no tornozelo, porque de modo geral a meia 3/4, ela começa, ou a 7/8, você pode ter com os dedinhos para fora ou cobrindo os dedinhos. Eu brinco, falo que dedinho para fora para mim dá aflição, né? Ou põe a meia ou não põe a meia. Mas tem paciente que gosta. E a meia do corredor, ela pode começar direto no tornozelo e vai até a panturrilha. E quem precisa usar? Qual é a orientação? Tem que deixar do lado da cama? Pode tomar banho? Como é que precisa, é isso? Só precisa usar aquela história de tem que calçar meia antes de encostar o pé no chão, é para quem tem um linfedema, que é uma doença circulatória de vaso linfático, um linfedema grave, onde o paciente acorda com muito edema. Então, esse paciente precisa da meia logo de cara. Os demais pacientes, que é a grande maioria, você pode levantar, tomar seu banho, tomar café e calça a meia elástica como você calçaria uma meia habitual para ir trabalhar. O que você não pode é esperar a perna edemaciar para calçar a meia, porque você perde a função dela, né? E existe hoje em dia, porque você tem às vezes o paciente que tem aquele edema que deforma. Como que você vai colocar uma meia num paciente? Existe chama Red Wrap. É como se você fosse embrulhando por faixas a perna, o paciente consegue adaptar no tamanho dele, para depois conseguir usar uma meia convencional. E uma meia dura quanto tempo? De uso diário, 6 meses. Mas meias boas. Já que a gente está falando em meia, não sei se tem a ver o que eu vou falar aqui, mas quando a gente pega um avião para voar, e eu uso essas meias, por que tem que usar? Porque durante o voo você tem um tempo muito prolongado numa posição só, com as pernas para baixo. O que está impulsionando o teu sangue para cima? Nada. Você está sentadinha, sem ativar a musculatura da batata da perna. Eu brinco, eu falo, se você vai de executiva deitadinho, você não precisa também. Entendi. Eu mando usar, mas você não precisa. Todo mundo. Quem não tem patologia nenhuma, pode usar uma meia de baixa compressão. Tá. Em vez de ser de 20 a 30, ela pode ser de 15 a 20, porque é só profilática. Mas quem já teve histórico de trombose, ou tem varizes, ou é um obeso, tabagista. Tabagismo com pílula, então, a gente nem conversa, porque aí o índice de trombose é enorme. Mas esses outros pacientes, aí é melhor a média compressão. Mas, tecnicamente, todo paciente em voo tem que usar meia. Eu não uso. Mas é porque eu não tenho sintoma nenhum e a gente acha que não precisa, mas precisa. Malu, a gente sabe que você tem um cirurgião de coluna em casa. Quando vocês conversam, qual a orientação para mim dá para o meu paciente? Você acha que todo paciente meu no pós-operatório deveria usar uma meia? Todo paciente deveria sair com alguma coisa para evitar a trombose? Ou tem os fatores de risco? Depende do tamanho da cirurgia de vocês, né? Quando vocês fazem essas cirurgias endoscópicas, cirurgia rápida, o paciente sai andando, não precisa. Mas o paciente que vai ficar acamado, ele vai precisar de compressão e precisaria da prevenção com anticoagulante, né?
Então, quando faz o bloqueio, a gente dá 12 horas depois e mantém até ele voltar a deambular. Voltou a deambular normalmente, deambulando ele já está fazendo a prevenção. Já está prevenindo. Perfeito. É que antes dos pós-operatórios a gente segurava o paciente mais na cama, né? Hoje em dia você voltou, tá com dor, levanta, né? É. E falando de cirurgia, o que você mais opera hoje, Malu? Varizes. Varizes. É. E uma proporção entre homens e mulheres, qual que é a proporção disso? 99% mulheres. Tanto que tem paciente que pergunta se eu atendo homem. Porque vê o consultório só tem mulher, né? Mas o consultório que vocês fazem, ele vai formando um círculo de pacientes que se autoindica, né? Sim. Então, é mulher indicando para mulher. Os homens que eu atendo são os maridos. Porque eles... Então, como a doença venosa tem a primeira queixa do paciente, às vezes, não é a dor que ele vem, mulher. Ela vem porque está feio. É. Aí você perguntando, você vê que tem uma dor, porque é uma dor insidiosa, é uma dor que ela tem há alguns anos, mas ela veio porque apareceu uma veia dilatada. E aí você descobre que tem a sintomatologia. E homem, pelo tampa, né? Muita coisa. A gente, o pouco que tem, tira. É. E quer deixar a perna limpinha. Então, por isso, a incidência da doença é menor neles. Fora isso, o pouco que eles têm, eles também não se incomodam. Mas eu faço escleroterapia em homem. O que é escleroterapia? Secar os vasinhos, né? Esses vasinhos fininhos, que são os capilares dentro da pele que você não consegue operar. Tem paciente que faz, tem homem que faz. E fica bom, porque o paciente não tem pelo, ele vai jogar tênis. Eu tenho muito paciente que joga tênis e fala assim, fica feio, porque a meia tá curtinho. Então, saca. E assim, inevitavelmente, todas nós teremos lá, não? Não, isso é uma outra queixa. Eu tenho porque minha família toda tem, existe o componente hereditário, mas não é porque fica mais velha. Não, o normal é não ter. Tá. Né? Normal é não ter, a gente tem que envelhecer sem varizes. E as técnicas cirúrgicas hoje? A gente tem, acho que, diversas formas de operar. Tem existe a cirurgia de varizes com ressecção de safena e sem ressecção de safena. Com ressecção de safena, a gente tem o laser e a convencional. Existe a radiofrequência, mas essa é menos... Mas são basicamente... Na tradicional, você tira a veia, mecanicamente você tira, passa um catéter dentro e puxa. E no laser e na radiofrequência, você passa uma cânula dentro da veia, através do tornozelo, e você vai emitindo uma energia e essa veia vai murchando. Aí tem... A radiofrequência a gente usa pouco porque a diferença é pequena. Entre o laser e a cirurgia convencional, o pós-operatório do laser é infinitamente melhor. Não tem comparação em termos de desconforto. O problema é que no laser, a gente tem alguns problemas do laser. Um custo extremamente alto, onde as operadoras não cobrem. Mas tirando a parte do custo, você tem... A veia não saiu de lá. Você está tratando uma veia doente que você murchou, fechou, mas ela está lá. Então, você tem um índice maior de reintervenções. Tá, tudo bem, eu vou reintervir numa cirurgia menor. Mas você tem complicações locais também, porque você passa a cânula, você infiltra com soro e vai queimando essa veia. Junto, você acaba queimando algum vaso linfático ou algum nervinho. Perna não dá para fazer, só dá para fazer coxa. Então, o que eu coloco para o paciente... E outra coisa, a veia varicosa, ela é tortuosa. Quanto mais tortuosa, mais doente. Como é que eu passo uma fibra numa veia tortuosa? Então, você acaba tendo uma cirurgia mista nesses dois casos. Então, eu, particularmente, gosto muito da cirurgia convencional. Mas existem esses dois métodos. E na retirada de colaterais, que a gente chama que é a microcirurgia de varizes, aí a cirurgia convencional ainda é a melhor, porque você não vai dar um furinho, passar uma cânula em cada veinha. Entendeu? E não são cortes, são micropunções, onde você não dá nem ponto. É uma cirurgia superficial, né? Tanto que o paciente faz de manhã, vai embora à noite, e dali 2, 3 dias ele está andando, está trabalhando. Porque andando ele sai no mesmo dia.
E a esclerodermia, que é... A escleroterapia, que é secar esses vasinhos fininhos, porque a telangiectasia, o vasinho, né, que é mais fácil a gente falar, ele está dentro da pele. Eu não consigo tirar. Então, você injeta uma medicação dentro, em algumas sessões, e esse vaso murcha o calibre dele até ele desaparecer. Aí você pode fazer isso com glicose, 75%, com espuma, que é polidocanol com ar, e com laser. Só que aí o laser ele funciona melhor, também tem um custo mais alto, ele funciona melhor e ele funciona melhor nos casos onde você tem uma nuvem de vasinhos, onde você não consegue enxergar bem a parede da veia, né, para você impulsionar. Mas aí a gente faz sempre misto. A gente faz o laser, faz a glicose e faz a espuma. Por que você escolheu a cirurgia vascular? Olha, eu escolhi, eu acho que é ela que me escolheu. Porque quando eu estava no 5º ano, tinha uma paciente, não tinha nada a ver com varizes, era uma paciente que tinha ela tinha um galo na cabeça, e era um aglomerado de veias. Era uma varizes enorme que ela tinha aqui. E aí o nosso coordenador lá colocou uma plaquinha, porque todo mundo ia lá e punha a mão. E ela tinha um frêmito, como se fosse você sentia na mão um barulhinho, uma vibração, sabe? Uma vibração. E todo mundo ia lá e punha a mão. Aí ele colocou uma plaquinha, que não era mas ninguém sabia o que era. Ninguém sabia. Aí tinha um aluno lá da faculdade que eu conhecia e aí ele falou assim, então vamos descobrir o que é, né? Aí fiquei responsável pelo caso. E era um aneurisma cirçoide, é uma comunicação entre artérias e veias que se comunicam de uma maneira anômala e formam esse aneurisma. E na época, 8 anos atrás, não tinha como tratar isso lá em Santos. E foi desencadeada por um trauma. Ela apanhou do marido, levou acho que uma paulada e tal, e apareceu. E eu colocava essa paciente no carro, trazia para a Beneficência de São Paulo para tratar, assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí eu acabei me envolvendo, fiz um trabalho nisso daí, e aí conheci a cirurgia vascular, porque eu não conhecia nenhum. E acabei indo. Gostando. Foi por causa de uma paciente. Mitos e verdades. Sentar cruzando a perna. Não acontece nada, pode cruzar. Não há problema nenhum. Sem problema nenhum. Salto. Também não tem problema nenhum. Você pode ter dor na perna, pela posição. Mas do ponto de vista circulatório, você não vai ter. Calça apertada. Também não tem problema nenhum. Pode usar. Tabagismo, cigarro. Tabagismo, sim, para tudo. Até 20 anos atrás, o tabagismo era o grande vilão das doenças arteriais. Hoje, da trombose venosa também está associado. E tabagismo com reposição, com pílula ou reposição hormonal, você aumenta assustadoramente o índice de trombose. Por que com a reposição? Porque você aumenta a viscosidade do sangue e é altamente trombogênico. Então, trombose é uma patologia que a gente recebe muito paciente com medo de ter e o que fazer para prevenir, que aí é o oposto das varizes. As varizes são uma doença onde você tem uma dilatação de veias. Na trombose, você tem um entupimento, que é causado ou por uma alteração na parede da veia, ou por uma alteração na velocidade do fluxo, ou por uma alteração nos componentes do sangue. E aí, a pílula e o anticoncepcional e o cigarro. Então, eu brinco, a gente fala assim, ou fuma ou toma pílula. Uhum. Não precisa, mas se bem que fumar, não dá. É. E a gente tem visto um aumento do cigarro eletrônico, né? Que é tão prejudicial quanto... Pior, né? Do ponto de vista pulmonar, ele é pior. Eu acho que ele é pior. Por causa da temperatura. Por causa da temperatura. Mas, do ponto de vista circulatório, é igual. Malu, tem alguém em casa que precisa receber essa informação. Tem um familiar que está com dor na perna, uma dor importante, a perna começou a ficar inchada. Pronto-socorro. Quais são as orientações e vamos destrinchar essa patologia? Inchaço súbito em uma perna, aumento de volume ou sensação de aumento de volume unilateral, de repente, é pronto-socorro. Tá? Se me ligam, às vezes a gente recebe a ligação de alguém, o que faz? Pronto-socorro, faz o exame para descartar a trombose, porque é a primeira coisa que tem que fazer. Qual exame a gente tem que fazer? É um Doppler. Tá? E se não pode, eu entro com medicação,
para tratar já até fazer o exame. É mais seguro você já tratar. Por que tem que tratar? Porque essa sujeira, esse trombo que forma dentro da veia da perna, ele pode subir para o pulmão. A complicação não é local, é distante. Então, é a tal da embolia pulmonar. Então, a dor na perna unilateral. Dor nas duas pernas preocupam bem menos, porque é uma exceção de uma exceção. Você tem um trombo a cavaleiro, que a gente fala, bem no alto. E o primeiro sinal que está abrindo um quadro de trombose é dor? 50% é sem sinal. 50% das tromboses são assintomáticas. Aí, ou a pessoa não vai saber nunca que ela teve, ou vai saber quando vai fazer um exame qualquer, ou ela vai sentir depois de uns 4 ou 5 dias só. Que aí quando o trombo se organizou e começa a dar repercussão clínica da velocidade do fluxo. Então, não necessariamente você incha? Não necessariamente. Mas vem um desconforto. Vem um desconforto na perna. Então, eu atendo muito paciente que vem com dor, que na maioria não tem nada, mas tem que vir. Tá? Não dá para falar, não, essa dor é... Uma dorzinha aí, né? Nós, ortopedistas, a gente trata sinais de trombose com uma coisa, bandeira vermelha, luz piscando, porque é uma coisa que pode ser tratada de uma forma precoce, mas pode ter um desfecho muito grave. Como o paciente vai evoluir? Depende do tamanho do trombo, depende do tempo da história? Depende da localização do trombo. Trombos do joelho para baixo, então o raciocínio é simples. Veia menor, trombo menor, você vai ter uma embolia. Se tiver uma embolia pulmonar, você vai ter uma embolia que às vezes você nem sabe que teve. Quando a veia do joelho para cima, ela é uma veia maior, o trombo é maior. Aí quando vem, pode ser uma embolia maciça, uma embolia mais grave. Então, de modo geral, as tromboses de perna, então de solear, a gente se preocupa menos. Trata, mas se preocupa menos. Agora, trombose de ilíaca ou de femoral, às vezes, o paciente acabou de ser operado, ele não pode ser anticoagulado por qualquer motivo. Passa filtro de cava, você põe uma redinha dentro da veia, aqui dentro, para o êmbolo não subir. Depois que passou, você tira. Mas a evolução mais grave é do trombo mais alto. E geralmente se interna trombose? Dependendo da localização? Depende da localização e do sintoma. Se o paciente está com um quadro porque às vezes a dor vem importante, aí você tem que internar. E mais alto. Né? Grávida com trombose, com dor, aí você interna. Qual que é a relação da grávida com trombose? A gravidez é trombogênica. Ela é trombogênica. Então, por isso que muitas mulheres tomam não tem um remédio? Ou não, é isso. É outra que coisa. Você está falando deve ser o seguinte: tem muita paciente hoje em dia grávida que toma anticoagulante. Mas porque a gente descobriu que a grande causa dos abortos espontâneos são trombose de placenta. Então você dá. Tá. Né? Mas se a paciente não teve histórico de nada, não precisa dar. Agora, a fase mais trombogênica da vida de uma mulher é o puerpério. Ah, é? Tanto que a gente brinca, quando veio a vacina, que todo mundo falava, mas dá trombose. Então não pode ter filho, porque a pior fase é a fase mais trombogênica é o do puerpério. Não sei por quê. Não tem uma explicação lógica, mas é a fase com maior incidência. E outra coisa também que é da área do vascular, que acho que é de interesse público, aquelas feridas que não se fecham. Então, elas podem ser venosas, arteriais ou mistas. O grande problema na população que tem menos assistência, numa ferida venosa, você precisa de repouso. Como que você deixa uma pessoa de repouso para trabalhar? Então, a gente ainda faz aquela botinha de una que você deixa isolado e tal, mas acaba infectando. Então, aí você me perguntou de prevenção. Como é que a prevenção... Não pode formar a ferida. Não pode formar. Depois que ela formou, é mais complicado. E como que não forma? Tratando. E como que trata? Se for varizes importantes, você vai operar. Se for sintomatologia importante, é a meia elástica. A meia previne a formação de úlcera de perna. Agora, a trombose, a úlcera arterial, aí é o tratamento da doença arterial, né? Se for microcirculação, se for macrocirculação. E outra doença também que o vascular cuida são das doenças relacionadas à parte periférica, né? O pé diabético. Isso também é uma coisa muito trágica, né, na nossa população, né?
Mas você pega mais na população menos assistida, né? Por que a gente não pega no consultório úlcera venosa? Porque o paciente cuida. Entra de novo naquilo que você estava me perguntando. Sim. Porque ele previne. Você não tem essa medicina... eles não têm tanto acesso, né? E tem mais, por exemplo, o paciente que teve um pé diabético e trabalha na terra, é um agricultor. Ele vai infectar. O linfedema também é uma patologia que a gente pega muito. Por que o linfedema do consultório não infecta, não faz erisipela? Porque o paciente é diferenciado, ele está sempre com a perna limpinha. Aí você pega o paciente que pega ônibus todo dia, que ele está de pé muitas horas, ele vai inchar mais, ele não dá conta da meia elástica, ele não aguenta usar, ele vai fazer a ferida. Erisipela também é uma doença que a gente pega muito em consultório, que é um vaso que transporta água e proteína, que também tem válvulas, que também fica doente, e aí dá essa doença que é a elefantíase que o pessoal... Mas a elefantíase é uma exceção, né? Mas é a doença da perna inchada, como se fosse um tronquinho, sabe? Ela incha retinha. Também é uma doença comum, frequente. Aí não tem prevalência de homem e mulher, aí é igual. E atividade física, sempre recomendado? Sempre. Vocês têm predileção para algum tipo de atividade? Antigamente tinha o conceito de que quem tinha varizes não podia fazer musculação ou tinha que fazer com menos peso. Não precisa, pode fazer tudo. Se você tem umas varizes muito volumosas, eu peço só para priorizar repetições ao invés de priorizar o peso, mas não precisa tirar o peso. É só não exagerar, né? E essa veia, ela pode estourar assim? Pode. Chama varicorragia, é o termo técnico. Quando ela está dilatada demais e ela superficializa demais, ela faz como se fosse uma tatuagem na pele. E ela pode romper espontaneamente. É um sangramento muito escandaloso, assim, de lavar o chão, mas ele não é grave. Tá? Mas ele assusta. Ele assusta. E aí, às vezes, ou você dá um ponto, você interna e dá um ponto no pronto-socorro, ou às vezes você só enfaixa, mas é o paciente não tratado. Entendi. Entendeu? Uma outra curiosidade, assim, quem está manuseando alguma coisa, um utensílio, uma ferramenta, e acerta uma artéria, qual é a orientação? Correr para o hospital, mas qual é naquele momento? Compressão. Torniquete, não? Como que é a orientação? Compressão. A gente fala, põe o dedo que para. Segura e corre para o pronto-socorro. Porque a visão popular era colocar um torniquete. Eu amarraria alguma. Mas colocar. Mesmo no sangramento venoso, eu falo. Porque tem paciente que não quer operar ou não pode, né? E tem aquelas varizes que você sabe que vão romper. Eu falo, onde você estiver, você deita no chão, levanta a perna. No caso do arterial, não adianta levantar. Levanta a perna no venoso e comprime. Dá 10 minutos que aquilo vai passar. Agora, no arterial não tem jeito. Aí tem que ir acertou uma artéria mais superficial, é comprimir. É compressão mecânica. Uma coisa que eu sempre pergunto para os convidados médicos é, dentro da sua especialidade, o que é o futuro da cirurgia vascular? Ela já chegou. O futuro nosso chegou, é a endovascular, né? Na parte venosa não, mas na parte da cirurgia arterial, que é a mais bonita, né? É você não ter que abrir um paciente. Sabe, você operar, por exemplo, um aneurisma, que é uma dilatação de uma artéria aqui no abdômen, por exemplo. Você literalmente abrir uma avenida no paciente, expunha todo aquele peritônio, todo aquele abdômen para fazer uma ponte. Hoje você não abre, você faz um furo. E isso foi uma revolução assustadora, que na minha residência não existia. Quando eu fiz a residência não existia o Doppler, que hoje a gente faz diagnóstico, né? Mas a cirurgia na vascular, a cirurgia do futuro já chegou. Hoje a endovascular trata uns tumores, faz embolização. Você troca a válvula, né? O TAVI, que a gente fala, que é a troca da válvula órtica, você troca a válvula com um furo na inguinal. Que legal. Então, a endovascular está tentando fazer a ablação das artérias que nutre o nervinho que leva a dor. Exatamente. Isso é uma coisa fantástica, né? E você não vê a cirurgia, você vê na televisão. É assustador. E o material que eles usam é um material
A tecnologia é muito avançada. Você põe aqueles fios na mão, você não sente na mão. Não sente. E eles têm inteligência, né? Eles voltam para a posição anterior que você colocou. Mas vocês já estão usando a robótica também? A robótica em si é mais para a parte quando você tem uma cavidade, né? Tá. No nosso caso, não dá. Porque você não vai enfiar um robozinho, nem um braço de robô dentro da artéria. Entendi. Aqui a gente está falando de um fio que é mais fino que o cabelo. Para caber dentro, você passa uma cânula, que dentro vai um fio, que vai uma câmera, como por exemplo, um ultrassom intravascular. Você faz o ultrassom dentro do vaso. Entendeu? Então é tudo muito fininho. Uhum. Então aí não é a robótica. Mas eu acho que é mais legal do que a robótica. Qual é a paciente mais jovem que chega para tratar a parte estética da varizes? Filha de paciente que tem varizes. Aquela menina de 15 anos que vê a mãe tratando varizes, aí ela vê uma veia superficial, normal, e ela vem para tratar. E aí a gente só orienta que... E qual foi a paciente mais experiente que você tratou? A filha a irmã do Antônio Emílio de Moraes. Uma senhora de, acho que 94 anos. Coisa mais engraçadinha do mundo. Bem, é para secar vazio. Secar vazio. E essa fase do verão, chegando o verão, é a fase que o consultório está mais cheio. É o desespero. Né? É o desespero das pacientes que nunca trataram. Mas o inverno e o outono são as pacientes antigas que vêm para fazer a manutenção. Você pode tratar no verão, não tem problema. É que você não vai, se você pegar uma perna muito cheia de vaso, você não vai resolver para esse verão. Você vai resolver para o próximo outono. Então, as pacientes que já estão acostumadas, elas fazem a manutenção no outono, no inverno. A paciente que nunca tratou, ela se desespera no verão, ela vem no verão. Dá para tratar. Hoje em dia a gente consegue um resultado rápido, mas às vezes não, né? E também não pode tomar sol, né? Pode. Pode? Pode. A gente deixa tomar sol. É porque assim, não faz hematoma, mas a agulha é muito fina. A agulha é muito fina, a gente usa gelo, então melhorou. Tá. Mas o paciente quer tomar sol sem o vaso, sim. Né? Aí... E precisa de sedação, Malu? No consultório? Não. Nada? Não. Nem anestesia local? Não, a anestesia dói. Do que para fazer escleroterapia, a anestesia dói mais. Mulherada, tira a sobrancelha. Você já tirou a sobrancelha? Não. Se você tira a sobrancelha um dia, você vai ver que isso não é nada. Não é nada. O que a gente faz no rosto, com laser, com tudo, não dói. Olha, eu tô abismado que não teve nenhuma perguntinha de consultório hoje. É que, assim, esse assunto, pra mim, ele é profundo, digamos assim. A gente brinca que a Gi usa o microfone como uma consulta. Quando é pra uma prima... Então ela não deve ter nada. É pra uma amiga. Ela não tem a patologia. Malu, assim, acho que sem palavras, eu acho que esse programa é importantíssimo. A gente tá falando de saúde pública, eu acho que orientar as pessoas a respeito de prevenção, tirar os mitos, falar do risco de trombose, eu acho que é um assunto que às vezes a gente não imagina o poder que isso pode ter na vida de alguém que está numa região muito distante, que não tem acesso. Sim. Então, quero te agradecer. Obrigado demais. Eu que agradeço pela oportunidade. E aí, Gi? Muito obrigada. Desculpa o atraso. Imagina. A gente mora aqui do lado. Foi um prazer. Foi muito gostoso. Eu nunca tinha participado de um podcast. Sério? Que delícia. Obrigado mesmo. Então, tá bom. Vamos continuar esse assunto. Mais para frente, eu queria que você trouxesse alguns exemplos, mostrando as técnicas. Até mostrando como que é, porque a gente fala em escleroterapia, mas o que é, né, escleroterapia? Exato, a gente produzir algum materialzinho que acho que é bem interessante. É um assunto que não se esgota num programa só. Eu gostaria, porque eu quero visualizar, sabe? Tá, então é diferente de você falar e de você ver, né? Eu, como paciente, quero... Tá jóia. Obrigado, Malu. Então, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Gi, bora pro próximo? Bora. Obrigado pela sempre companhia. Pessoal, nossa coluna hoje falou de um assunto que fala sobre vida. Vasos, sangue. Sem eles, a gente não conseguiria ter nutrição, ter qualidade de vida. Hoje batemos no cigarro, na atividade física e na prevenção. Cuide bem desses vasos, que eles vão te acompanhar para o resto da vida. Se você gostou desse papo, compartilhe, passe para frente. Vamos divulgar para quem precisa chegar essa informação. E bora para o próximo programa. Muito obrigado.